galera do primeiro ano, aqui é o professor Vantes, estamos aqui mais uma vez reunidos para trabalhar com você o assunto leis de Newton. E além de leis de Newton, falarmos sobre plano inclinado. Quando nós falamos nas leis de Newton, nós nos referimos a descobertas que à época foram importantíssimas a ponto de alguns cientistas defenderem que tudo aquilo que a gente tinha de dúvida com relação ao universo poderia ser explicado através delas. Obviamente, com o passar do tempo, nós descobrimos que isso não era verídico, mas não deixamos de considerar relevante o estudo das leis de Isaac Newton. Para que a gente possa falar das leis de Newton, eu vou trazer para você aqui dois conceitos importantes: o conceito de massa e o conceito de força. Quando eu me refiro a massa, eu me refiro a uma grandeza física escalar. Quando eu falo em força, eu me refiro a uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza física escalar? Grandeza física escalar é aquela que só precisa de um número e de uma unidade. É o caso da massa. 10 quilogramas, já está completa a informação. O número 10, unidade quilograma. A grandeza força ela é uma grandeza vetorial. Ela precisa de intensidade, direção e sentido. Intensidade seria o número com a sua unidade. Direção, o eixo e sentido para onde está se deslocando. Então, massa, grandeza escalar, força, grandeza vetorial. Massa tem a ver com corpos. Então, quando eu falo massa, me lembro de corpo, me lembro de matéria. Então, a definição específica, a título de conceito, a gente poderia dizer que massa é uma grandeza física escalar que representa a quantidade de matéria apresentada por um corpo. A unidade de massa é a unidade de quilograma, enquanto que força é a tipo de aplicação de uma grandeza que pode oferecer-nos mudança de velocidade, deformação dos corpos ou mudança de trajetórias. A unidade de massa é quilograma, enquanto que a unidade de força é newton. Quais são os tipos de força? Inicialmente, a gente apresenta para você aqui as forças de contato, que são aquelas que, para você ter a sua existência, precisa do contato entre os corpos, por exemplo, o atrito. Esse jovem aqui está aprendendo na prática o que é o atrito. As forças de campo não precisam, na interação dos corpos, que eles tenham contato. Por exemplo, a força eletromagnética dos ímãs, a força gravitacional. Força de contato necessita da ação prática do contato. Força de campo não há necessidade desse contato. Força resultante. Força resultante é a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo. É o resultado de todas as forças aplicadas. Trouxe aqui para vocês duas ilustrações. Esse famoso cabo de guerra. Forças contrárias a gente vai fazer a subtração. Forças no mesmo sentido a gente vai fazer a soma. Resultante nos traz aqui a segunda lei de Newton, a lei fundamental. Força resultante é massa vezes aceleração. Vamos para as leis de Newton? A primeira delas, essa aqui é a inércia. Vamos, o que é inércia? Inércia é uma propriedade intrínseca da matéria, todo corpo tem inércia. Corpos de maior massa têm mais inércia. E o que é inércia? Inércia é a tendência que um corpo tem de permanecer em repouso quando ele está em repouso e de permanecer em movimento quando ele já está em movimento, especificamente aqui no movimento retilíneo uniforme. Lembre do cinto de segurança. Quando a gente está no veículo, na saída que a gente está com o veículo em repouso, a tendência nossa é ficar. O carro sai e a gente vai para trás. Quando aciona os freios, nós estamos em movimento, o carro vai parar e a gente quer continuar. Isso é inércia. Tendência de quê? Permanecer em repouso quem está em repouso. Permanecer em movimento retilíneo uniforme quem está em movimento retilíneo uniforme. A segunda lei é a lei fundamental, também conhecido como segunda lei de Newton, é aquela que relaciona a força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. Observe nessa ilustração que nós temos duas forças atuando aqui nesse desenho, nessa ilustração. Nós temos a força motora, né, o motor do carro, mais a força da jovem. Estas forças nos mesmos sentidos nós iríamos fazer o quê? A soma. Então, a resultante seria força do motor mais força da jovem. E isso aqui junto, essas duas forças, iam me dar a resultante, segundo a lei de Newton. Se a resultante tiver valor zero, ou seja, se a aceleração é nula, nós vamos ter o corpo em repouso, chamaremos de equilíbrio estático, ou ele em movimento retilíneo uniforme, chamaremos de equilíbrio dinâmico. A terceira lei de Newton é ação e reação. O que diz ação e reação? A cada ação corresponde uma reação de mesma intensidade,
de mesma direção, porém em sentidos opostos. Quando eu chuto uma bola, assim como o Kiko está fazendo aqui com esse globo, a força aplicada no globo, o globo aplica no pé do atleta. Então essas são as 3 leis de Newton: inércia, lei fundamental, ação e reação. Trairei agora para vocês as forças mais importantes. Vamos começar aqui com a força peso. Peso, amigos, é a massa de um corpo vezes a gravidade. Portanto, a grandeza peso, ela varia conforme o lugar. Se eu estiver na Terra, eu tenho um peso. Se eu estiver na Lua, eu tenho outro. Peso é massa vezes gravidade. A ação gravitacional na Terra é de 9,8 metros segundo ao quadrado. Já na Lua, que eu coloquei um exemplo aqui do lado, você ia fazer a massa vezes 1,6. Aqui na Terra, você ia fazer a massa vezes 9,8. Peso, portanto, é uma grandeza a intensidade é calculada com a massa do corpo vezes sua gravidade. Aqui nós temos a força normal. O que é a força normal? Todos os corpos que tiverem contato terão força normal. Eu vou mostrar aqui para você. Imagina esse corpo aqui, ó. Para baixo, força peso. Para cima, força normal. Olha o desenho que nós temos aqui. Força normal para cima, força peso para baixo, que é a ação gravitacional. Força normal e força peso, elas não formam um par, porque atuam em corpos diferentes. Força de tração. Toda e qualquer força aplicada em cabos, cordas ou fios. Aqui como tem aqui a Mônica, ó, sendo puxada. Todas as vezes que eu tiver aplicação ou transmissão de força através de cabos, cordas ou fios, como o guincho que está aqui à sua direita, como o puxar aqui a Mônica, nós teremos a força de tração, tá? Também pode ser colocada uma barra rígida, que a força seja aplicada por ela. O elevador, por exemplo, os cabos de aço que suspendem o elevador, também relacionam-se com força de tração. Por falar em elevador, eu coloquei aqui as situações possíveis. Para começo de conversa, aqui para baixo é peso e aqui para cima é o quê? É tração, porque são cabos, cordas ou fios. Quando você tiver com o corpo em movimento retilíneo uniforme, ou seja, que a aceleração é zero, a resultante é igual à força-peso. Quando você estiver subindo acelerado, bem como você estiver descendo retardado, você vai fazer a aceleração assim, ó, gravidade mais a aceleração que ele já tinha. Quando você estiver descendo acelerado ou você estiver subindo retardado, você vai usar para aceleração gravidade menos A. Vanks, eu não me lembro o que é acelerado e o que é retardado. É muito simples. Acelerado é quando a aceleração e velocidade têm sinais iguais. Aceleração e velocidade com sinais diferentes, você diz que os corpos são retardados. Movimento acelerado, aceleração e velocidade com mesmos sinais. Retardado com sinais diferentes. Então são 5 situações, aqui estão elas, ó. Você vai fazer sempre massa vezes gravidade. Só que essa gravidade pode estar sozinha, mais aceleração ou menos aceleração. Força elástica é a força da deformação. O que é deformar? Deformar seria comprimir. Lembra o que a força pode fazer? Mudar a trajetória, alterar a velocidade ou deformar. Essa deformação lembra energia potencial elástica, Kx2/2. Estão lembrados? Pois é, mas a gente vai usar só essa. Ó. Força igual a K vezes X. Lei de Hooke. Esse K é a constante do material e esse X é a deformação. A força é a constante do material. Quanto mais resistente for o material, maior será o valor da constante elástica. Você tem um exemplo de quem? Da mola sendo comprimida. Força é a constante elástica vezes deformação em metros, K vezes X. Polias e roldanas. As polias auxiliam para transportar ou equilibrar corpos, tá? Neste caso aqui, no primeiro, eu tenho uma polia fixa. Aqui eu tenho uma polia fixa e tenho 3 polias móveis. Polias fixas alteram o sentido. Polias móveis permitem-nos reduzir esforço. Eu vou dar um exemplo aqui do lado. Olha só o que é que a gente tem aqui. Aqui nós temos uma polia fixa, aqui eu tenho polias móveis. Para você calcular o esforço, basta você fazer o peso dividido por 2 elevado a n. Você vai reduzir esforço. O que é esse n, Vanks? N é o número de polias móveis. Número de polias móveis. Nesse exemplo que tem aqui, ó, o peso de um corpo de 200 kg é 2.000 newtons. Quantas polias móveis você tem? 3. Você podia calcular o esforço desse jovem aqui, ó, polia
2 a terceira, porque você tem 3 polias móveis, você ia ficar com 2.000 dividido por 8. Isso aqui vai te dar 250 newtons, ou seja, para suspender um corpo de 2.000 newtons, você só precisa de 250 newtons. Como é que eu faço isso? Associando polias. Como é que eu calculo a tração? Peso dividido por 2 elevado a n. Quem é esse n? O número de polias móveis. E aqui o plano inclinado. O plano inclinado vai permitir que a gente faça a decomposição da força-peso no eixo y e no eixo x. Aqui eu vou multiplicar pelo cosseno e na vertical eu vou multiplicar pelo seno. A força está aqui na diagonal, eu jogo essa força para a vertical e para a horizontal. Como é que eu faço? Na horizontal, multiplico pelo seno. Na vertical, multiplico pelo cosseno. É só para acompanhar a ilustração, que ela está muito interessante. Aqui a gente fez o px, está vendo? Ó? Na horizontal, aqui a gente fez o px e aqui a gente fez o py, que coincide com o eixo que está a força normal. E para fecharmos aqui, a gente vai falar para você do atrito. O atrito é uma força contrária ao deslocamento. Nós temos dois tipos de atrito. O atrito estático é quando você ainda está em repouso, e o atrito dinâmico é quando você já está em movimento. Vanks, o que é que eu posso deduzir? Atrito estático é maior do que o atrito dinâmico. Como é que eu calculo o atrito? Atrito é igual a coeficiente vezes A normal. Se você tem o atrito, é porque você está dificultando o deslocamento. Aqui esse jovem caminhando, ele vai caminhando para a direita, força de atrito para a esquerda. É contrário ao deslocamento. Sistema dissipativo. Ó, U vezes N. Faça os exercícios da páginas 47, 48 e 49. Eu corrijo isso na próxima aula. Estou morrendo de saudade. Estamos juntos.